todo ano é a mesma coisa, todo ano é o mesmo problema. Teresina registra áreas de risco, enchentes e, nas últimas semanas, pela falta de um planejamento urbano, falta de escoamento, falta de drenagem, Teresina, ela é, historicamente, pelo menos na sua concepção, uma cidade planejada, mas depois houve uma construção de áreas completamente à revelia do poder público, que ocasionou o que nós estamos acompanhando agora. A gente vai conversar com a arquiteta Ticiane Pessoa sobre este assunto. Ticiane, obrigado pela presença, prazer recebê-la aqui. Eu dizia no início do jornal que esse não é um problema dessa gestão, mas também dessa gestão. Quer dizer, é um problema de todas as gestões, porque não é um problema que surgiu ontem, que surgiu antes de ontem. Mas até agora o que se vê são ações tímidas, ações que não resolvem o problema, ações paliativas, e ninguém se prontifica a, digamos, reunir esforços para acabar de vez com esse problema. Sim, com certeza. Eu acho que, Douglas, na sua fala mais cedo, você colocou o ponto de reunir esforços. Esse é um ponto-chave. É importante a gente entender que qualquer obra de drenagem é uma obra muito cara. É uma obra muito cara. A gente está falando de milhões, muito investimento. O município sozinho não é capaz. Ele precisa captar recursos. Daí vem a necessidade de ter uma gestão municipal forte, organizada, com um bom planejamento, para iniciar o processo de captação de recursos. Tudo começa na captação dos recursos. Se eu não tenho recurso, eu não consigo. Então, eu tenho que captar recursos junto ao governo federal para executar essas obras. E a captação começa desde o projeto. Eu preciso captar recursos para o projeto, eu preciso captar recursos para a execução da obra. E isso vem de um processo de organização da gestão, num processo também de comunicação, de diálogo, que precisa acontecer em todas as esferas. Então, de fato, você foi preciso na sua fala. A gente precisa desse trabalho em conjunto. Senão, a gente vai continuar caminhando muito lentamente e o problema vai só se acumulando. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem aqui em Teresina. Quando você fala da cidade planejada, Teresina é uma cidade planejada desde a sua concepção, né? O que a gente aprende. Só que lá no início, lá em 1852, a gente já havia um planejamento que negligenciava as águas, né? Porque a gente tem 2 rios em Teresina, o Rio Parnaíba e o Rio Poti. Eu pergunto para você já viu outros? Não. Não. Só que a gente tem outros que são os cursos da água responsáveis pela drenagem. Só que a gente não visualiza, não está visível aos nossos olhos. Por quê? Porque eles aparecem quando a gente tem um período de chuva, são riachos que a gente chama de intermitentes. Mas eles são fundamentais para o processo de drenagem. Nossa cidade é uma cidade que é banhada por 2 rios, então a gente está cortado por vários desses riachos. E ela foi crescendo, ocupando, construindo, aterrando por cima, canalizando eles de maneira inadequada. E essa água tem que ir para algum lugar. Exatamente. O que a gente vê, inclusive, é a água tomando o caminho que, de certa forma, era o caminho natural dela. Se a gente pegar no site da Simplan, a gente consegue encontrar da Prefeitura. A gente tem um mapeamento que foi feito dentro do Plano Diretor de Drenagem Urbana de 2012. Teresina tem um Plano Diretor de Drenagem Urbana. Da capital inteira? Da capital inteira, de toda a zona urbana. A gente tem esse documento, foi elaborado, incentivado pelo processo dentro da Prefeitura. É um plano de 2012 e nele foi mapeado todas as subbacias de drenagem, de toda a zona urbana. E a gente consegue ver o riacho, né, o curso d'água responsável pela drenagem de cada subbacia. Quando a gente olha esses pontos, essas fatalidades, essas coisas que acontecem, a gente consegue, inclusive, ver, poxa, a água que está passando por aqui é o leito desse riacho que foi mapeado aqui no plano diretor de drenagem. Foi construído Exatamente. De forma irregular. Isso, aí muitas vezes é construído e nem é de forma irregular. Esse é um ponto para a gente pensar sobre o nosso planejamento. Antes, a gente tinha um zoneamento, que é um mapa que diz o que é que pode e o que é que não pode ser construído. Nesse nosso zoneamento, até 2017, não se via esses cursos d'água intermitentes. Ele não aparecia no mapa mesmo, visível, sabe? Para a gente identificar fácil. Então, acontecia muitas vezes de você comprar um terreno, lá dizia que era zona residencial, não tinha água. Agosto não tem água, o resto do ano não tem água ali no seu terreno. Quando vinha o período chuvoso. Daí você começa a construir, porque pode, mas quando vinha o período chuvoso, a água seguiu o caminho ali natural dela. Então, agora, a gente teve uma mudança que foi muito positiva em 2019, que foi a nova lei, um novo plano diretor que foi aprovado, e nele esse mapeamento já aparece. A gente já tem uma mudança, eu diria assim, é um passo, para a gente evitar problemas futuros nesse processo de ocupação. Aí, Ticiane, é o seguinte, você falou 2019, então é importante porque a partir de 2019,
se evitou cometer os erros que até Que a então eram gente cometeu. cometidos. Então a gente pode dizer que, a partir de 2019, isso não acontece mais. O problema é o que aconteceu antes. Isso. O que a gente está sofrendo aqui é o que aconteceu antes. Exatamente. Aí vem um ponto. A gente tem que trabalhar com duas vertentes que a gente chama na drenagem. Uma que é a vertente tradicional, que a gente chama, que são as grandes obras, as grandes canalizações, essa superestrutura de fato. E outra, que é a vertente que a gente trabalha pensando, o processo de ocupação futura, que a gente fala da ocupação sustentável, é ocupar gerando menos impacto. E nisso é importante a população entender que a população também pode contribuir. A partir do momento que eu tenho um quintal na minha casa, que eu deixo ele permeável, eu permito que a água infiltre, de alguma forma, mesmo que você pense assim, poxa, não vai fazer a diferença, mas você está contribuindo para o processo de drenagem, porque ao invés de toda a água que cai na sua casa escoar para a rua, aumentar aquele volume no período de chuva, que é o período do pico, eu já tenho a água que está sendo absorvida ali na minha casa. Então, essa logística de pensar esse processo de ocupação de maneira diferente vem sendo colocada cada vez mais dentro do planejamento. Agora, claro, o que aconteceu no passado, a gente precisa sim de uma gestão forte, de uma gestão que consiga gerenciar grandes obras para fazer realmente a estrutura necessária. Esse plano de drenagem de 2019... De 2012. 2012, mas o de 2019... É o nosso plano diretor geral do município. Já aparece todos esses cursos de água. Mas levando em consideração os estragos que já foram causados e que a gente está sofrendo agora, o Conselho tem ideia mais ou menos de quanto seria necessário para fazer assim, o que pode ser considerado o mínimo de drenagem para a situação ficar controlável? O que é que acontece? Nesse plano, a gente tem várias subbacias. Se não me falha a memória, Teresina tem mais de 70 subbacias, que são responsáveis pela drenagem da nossa zona urbana inteira. Quando ele foi elaborado, na época, a Prefeitura mapeou 8 casos mais críticos. Desses 8 casos mais críticos, se buscou iniciar o processo de captação de recursos. Nesse contexto, entrou a Galeria da Zona Leste, que é um contexto mais crítico, entrou o Torquato Neto, na Zona Sul, que é um outro contexto mais crítico, que é a PE 31, se não me falha a memória. A gente tem o caso do programa Lagoas do Norte, que era um programa voltado para a drenagem e depois virou um programa de urbanização. Então, assim, dentro do contexto do plano de diretor de drenagem, se mapeou os casos mais críticos e se começou um processo. Agora, é claro que é preciso, inclusive, que esse plano ele seja atualizado, já passou 10 anos, Então, é preciso que a gente tenha todo o plano, o Estatuto da Cidade com a Lei Federal, ele indica para a gente esse processo de revisão, no prazo máximo de 10 anos. Então, a gente precisa revisar porque a cidade já mudou. A cidade de 2012 não é mais a que a gente vive agora em 2022, o processo de ocupação se consolida ainda mais. Então, revisar esse plano e atuar estrategicamente, como você falou, vamos nos pontos mais críticos e entender que drenagem, por mais que a gente vá atuar nos pontos mais críticos, porque a gente tem que resolver o problema que a gente está vivendo no hoje, a gente precisa de um sistema, de uma rede. Interligação. Interligação. Imagine só, naturalmente, um território, geografia, Está tudo conectado, é naturalmente conectado. Então, não adianta eu fazer uma galeria e falar, vai resolver todo o problema. Não, uma galeria é uma obra pontual. Uma obra pontual... Ela resolve ali naquele ponto, mas surge lá no outro... Exatamente. Eu transfiro muitas vezes o problema. Então, eu preciso criar esse sistema. Então, é claro, reconhecer que não é um projeto que a gente faz em 15, 20, 30 dias a gente vai resolver, a obra vai fazer. Não. É uma obra que requer planejamento, requer gestão a longo prazo mesmo. Gestão a médio e longo prazo. Para falar assim, olha, a médio prazo a gente vai chegar aqui, a longo prazo a gente vai chegar aqui. E assim a gente conseguir mudanças reais, palpáveis para Teresina. Senhor, obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui, pelas informações repassadas, para que a população consiga entender um pouco mais, com mais profundidade esse problema. Inclusive, combinar para você retornar outras vezes, para a gente aprofundar mais essa discussão, porque, de fato, está todo mundo chocado e está todo mundo já... Eu vou usar até uma expressão aqui bem popular, de saco cheio de tanto ver pessoas sendo mortas, ver acidentes, carros sendo arrastados. Todo ano é a mesma cena. Aliás, até no caso da televisão, João, não precisava nem mandar a equipe, Só pegar a imagem de arquivo, que é a mesma imagem, a mesma coisa, e acontece todo ano. Então, inclusive, pedi até a nossa direção de jornalismo para fazer até uma matéria mostrando esses detalhes, para que a gente apresente ao nosso telespectador. Obrigado. Sim, por nada. Obrigado.